palavra de Deus em Êxodo capítulo 12, versículo de número 7. Depois nós retornaremos ao texto que nós lemos no início. Êxodo 12, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: Tomarão sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Versículo 11: Desta maneira comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-los-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Versículo de número 13 diz, 12 e 13: Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Meus irmãos e minhas irmãs, entra ano e sai ano, entra tempos e épocas, festas, momentos, mas as pessoas parece que estão mais à procura do chegar de uma data. Estão mais à procura do chegar, de o aproximar de mais uma data, a qual está para acontecer. Mas as pessoas não pararam para analisar necessariamente o que são esses tempos, o que são essas épocas e o que são necessariamente essas datas. Porque entra anos e sai anos. A pergunta ainda persiste, parece que daquela criança de 9 anos de idade, que perguntou para sua mãe: mãe, o que Jesus fez por nós? A mãe responde: Ele morreu por nós. Ele morreu por nós. Mas a criança insiste. Ele morreu, mas ele morreu por quê? Se nós não fizemos nada. Se nós não fizemos absolutamente nada, ele morreu por quê? Aí a pergunta que fica para nós aqui, que nós que entra anos e sai ano, e nós vivemos a dinâmica das coisas, e repetimos as datas, repetimos esses momentos, repetimos as festas, e ansiamos por esses tempos de fato, né? Por sinal, é um tempo longo de descanso, de feriado, o qual nós podemos remontar um pouco nesse mundo mágico da espiritualidade. Né? Que resposta você daria para esta criança? Bom, tudo que Deus criou, tudo que Deus fez, Deus ele cria com total dependência dele. Inteiramente com total dependência dele. Quanto ao homem, ele foi além. O ser humano, ele vai além. Aqui já estamos indo para a resposta que nós precisamos dar para esta criança, né? Que a mãe deveria dar. Deus também queria que este homem dependesse com exclusividade e relacionasse com ele. Por isso, Deus, quando cria este homem, o dota especificamente de inteligência, de racionalidade, da linguagem, onde ele tem especificamente esse relacionamento mais preciso, mais lógico e preciso com o homem. Né? Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 e 27, diz assim a palavra de Deus. Olha o desejo de Deus. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra.
e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Nesse sentido aqui, é o pacto das obras. Deus cria o homem e o designa para aquilo que Deus realmente o quer. A imagem de Deus, a imagem de liderança, a imagem daquele que governa está no homem. Então o homem tem a essência, Deus compartilha os atributos com este homem agora. Nesse sentido, então, Deus estabelece um pacto onde o homem deveria, por necessidade, obedecê-lo, sempre por amor, respeito e reconhecimento. Em nenhum outro sentido mais. Ou seja, como Senhor e Deus, o homem deveria agir assim para com o seu Criador. O relacionamento ele era necessariamente aqui recíproco. O homem deveria obedecer a Deus e Deus, por sua vez, o abençoaria. Por isso, né? Porém, se o homem falhasse, o ser humano falhasse neste aspecto da obediência, a pena era somente uma. A pena era necessariamente a morte. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, diz assim a palavra de Deus. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eva, a mãe de todos, mulher de Adão, ela foi necessariamente trazida por Deus para ser a auxiliadora idônea. Deus da costela do homem, quando ministra nesse mesmo homem Adão, o primeiro homem, uma anestesia, este dorme, e do lugar, de uma de suas costelas, Deus tira e faz essa costela agora uma varoa para o homem. E esta deveria auxiliá-lo em todos os quesitos. E este homem deveria, por sinal, orientá-la em todos os aspectos de relacionamento com Deus, até porque ele foi criado primeiro. Então, há essa ordem de Deus. Em Gênesis 3, 6, nós vemos isso. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Ou seja, ela foi tentada pela serpente, e embora a orientação do homem, ela foi atraída necessariamente pela serpente e peca contra Deus. O interessante aqui é que até o exato momento, quando ela come, os olhos não se abrem, o pecado não entra no mundo. Mas a partir do momento com quem Deus fez o pacto, Adão come do fruto proibido, o pecado adentra para o mundo. Então, no exato momento que Adão come do fruto proibido, diz a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 3, versículo de número 7, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A partir deste momento, então, aqui, meus irmãos e minhas irmãs, entrou no mundo, pela desobediência de Adão, o pecado. O pecado está no mundo. Não é a caixa de Pandora que trouxe todos os males para o mundo, mas sim a desobediência de Adão, a desobediência dos nossos primeiros pais, que trouxe, por sinal, o pecado ao mundo. Adão, então, mas por que o pecado ele passa para todos? Porque Deus sempre trabalhou com representatividade. E Adão era necessariamente a representação direta de toda a raça humana. Dele descenderia todos. E este pacto foi feito antes do pecado. Então Adão, como a cabeça representante da humanidade, de toda a raça humana, desse dia em diante, ele passa
a fugir da presença de Deus. Ele passa a fugir de Deus. Vejam isso na viração de um dia, né? Gênesis 3, versículo 8. Gênesis 3, 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comesse? A resposta de Adão para Deus, aquilo que ele responde a Deus, versículo de número 12, foi desta forma: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Deus agora vai e questiona essa mulher também, com a finalidade, não que Deus não soubesse, mas a finalidade de impetrar especificamente a responsabilidade. E no versículo 13 diz: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Dos versículos 14 ao versículo de número 18, Deus dá a paga a todos eles, cada um dentro da sua ordem. Gênesis capítulo 3, Gênesis 3, versículo 14 em diante diz: então o Senhor Deus disse à serpente: visto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, ou para a mulher, disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio a dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E a Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a fatídica história da humanidade, ela está sendo relatada aí. E o homem falhou, necessariamente desobedecendo a Deus, comendo do fruto proibido. Porém, no versículo de número 15, Deus já soluciona, sobremodo, o problema da morte eterna do homem. Olha só o que diz o texto, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa de salvação, de transformação do mundo, de salvação do mundo, ela estava embutida aqui, para todos os homens, para todas as mulheres, para todas as crianças. Deus, no mesmo momento que pune, ele libera especificamente a graça. E a sua palavra não volta atrás. Para cumprir aquilo que Deus predeterminou, a sentença de Deus, ele estabelece, o próprio Deus se dispõe a cumprir para o homem, a morrer e ressuscitar por este. É muita bondade para uma única e exclusiva criatura. É muita bondade para com as nossas vidas. É graça de Deus para com os nossos corações, é graça de Deus para conosco. Então a promessa de salvação, ela se embute especificamente em Gênesis 3, capítulo 3, versículo de número 15. Por isso, quando nós olhamos para Romanos, capítulo 5, versículo de número 12, fica fácil entender isso. Porque a palavra de Deus diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Logo, Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, preste atenção nisso. Então, agora o problema está armado. Numa primeira instância, Deus ama o homem. E este homem que Deus ama, ele pecou. E a sentença de Deus deveria ser cumprida, porque Deus é justo em todos os seus cumprimentos. Romanos capítulo 6, versículo de número 23, 6:23, diz assim a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa é a primeira situação. A segunda situação é que Deus bem sabia que homem nenhum tinha condição de cumprir toda a sua vontade. O que é então que este Deus faz? É maravilhoso podermos entender isso. Essa ação de Deus e essa decisão de Deus, que não foi uma decisão precipitada. Mas parece, quando nós lemos em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, é uma decisão eterna. E adorá-la-ão, o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. O que Deus faz então? Vamos ver o relato do próprio Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16. Diz assim a palavra de Deus. Ele contando aqui o relato para Nicodemos e a sua missão. E ele conclui dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher e nascido sob a lei, prometido sim, e ele nasce sobre a lei. É Gálatas capítulo 4, versículo de número 4, que diz isso. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor Jesus Cristo vem como homem, Natal, o festejo específico do Natal. Vem como homem, cumpre toda a lei de Deus, a lei mosaica, toda a lei por completo, satisfaz a vontade de Deus e nos religa ao Pai, nos devolve ao Pai, a Deus. Aquilo que Adão, a cabeça representante da humanidade, não fez, o Senhor Jesus Cristo, como segundo Adão, e como cabeça representante da humanidade também, ele fez. E que jeito que ele o faz? Ele cumpre a vontade de Deus na terra, vivendo sem pecado nenhum, aquilo que Adão deveria viver, e morre como homem, aplacando assim a ira de Deus, Pai, contra o homem. Deus, ele traz toda a condenação sobre o seu Filho na cruz do Calvário. Pois a cruz, gente, meus irmãos e minhas irmãs, que era uma exposição da maldade humana, é ao mesmo tempo a revelação do propósito divino de vencer a maldade dos homens e das mulheres assim exposto. Nesse contexto, então, nesse momento específico de dor intensa, o Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele faz algumas coisas ali que os sacerdotes, quando colocava a mão sobre a vítima cevada, o animal, ele pronunciava também. Pronunciava assim, perdoando o pecado daqueles que chegavam com o animal para oferecer para que apagasse, arrancasse os seus pecados por algum momento. O Senhor Jesus Cristo, ele vai fazer de uma vez por todas.
Então, nesse momento de dor intensa, o Senhor Jesus Cristo, ele teve tempo de proferir na cruz do Calvário as 7 últimas palavras, chamadas de as 7 palavras da cruz. E a primeira declaração dele está em Lucas, exatamente Lucas, conforme nós lemos, capítulo 23, versículo de número 34. Quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O interessante ali é que o perdão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele não alcançou tão somente aquele momento ali, mas ele estende também para os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos, e alcança toda a minha geração, como ele alcança toda a humanidade, até mesmo Adão, até mesmo Abraão, e alcança a todos, porque todos, o que viveram antes de Cristo, olhavam para a promessa de um Messias que viria. O fato é Gênesis 3:15, né? A promessa de uma semente que destruiria a morte. E aqui está o Senhor Jesus Cristo manifesto na cruz do Calvário, pedindo perdão a todos, por minha vida, por sua vida. Lá naquele momento da cruz, ele pensava em mim, ele pensava em ti, ele pensava em cada um de nós. Então esse perdão alcança a todos, em todos os tempos, todas as gerações, desde a fundação do mundo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É a primeira palavra na cruz. A segunda palavra na cruz, ele se dirige especificamente, conforme o texto também que nós lemos aqui, ao malfeitor, o qual pronuncia ali, né? Diz a palavra de Deus, o primeiro, ele pragueja, falando que Jesus, por que o Senhor não sai da cruz? O outro posiciona e diz: olha, você não teme a Deus estando sobre igual sentença? Nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, nós fizemos errado. Mas ele que mal fez, olha a importância disso, meus irmãos e minhas irmãs. Nesse exato momento, ele faz 3 coisas, esse malfeitor. Ele reconhece Jesus como Salvador. Ele reconhece que nele não há pecado. E ele reconhece e trafega por esta ideia que ele pode salvar. E ele diz, ele se pronuncia diante de Cristo, e Cristo dá uma resposta para ele dizendo: hoje estarás comigo no paraíso. Olha só, esse dizer de Cristo, que hoje estarás comigo no paraíso, é segurança, é seguridade. É muito mais do que qualquer outra seguridade na terra, porque este céu, esta terra irão passar, e há algo seguro para nós no céu, em Deus. É a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Reconhecimento, ou seja, o Senhor Jesus Cristo então declara para ele, Lucas 23:43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. É a seguridade que nós temos. Algumas pessoas perguntam e dizem assim: mas por que vocês trazem tanta afirmação e tanta certeza que irão para o céu? É a certeza bíblica, do texto sagrado dos cristãos. É a certeza que a palavra de Deus nos dá. E nós acompanhamos aquele a quem nós seguimos. É a ideia de Cristo. Hoje estarás comigo no paraíso. Então, quando o homem e a mulher de Deus morrem, eles não morrem, eles são transferidos de uma realidade para outra. Por isso cantamos em velório, louvamos a Deus, sabendo para onde essas pessoas estão indo. A terceira palavra na cruz é: mulher, eis aí o teu filho. Evangelho de João, capítulo 19, versículo de número 26 e 27. Filho, eis aí a tua
mãe. Evangelho de João 19, 26 e 27. Esta palavra, ela traz o sentido para nós, quando o Evangelho de João, capítulo 19, 26 diz: vendo Jesus, sua mãe, e junto a ele o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Versículo 27, depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Aqui traz o sentido da divindade, da deidade de Cristo. Maria foi a instrumentalidade a qual Deus preparou antes da fundação do mundo para que recebesse, esse útero virgem, recebesse necessariamente o Senhor Jesus Cristo para cumprir a missão como Salvador. E uma vez tendo cumprido, Jesus agora, ele coloca os pingos nos is. Não a desmerecendo, mas dizendo: a missão já está cumprida, a missão da senhora já está cumprida. Então, a primeira vertente é: mulher, eis aí o teu filho. O teu filho é João. Está aí o teu filho. Sou filho do Altíssimo, como sempre. Ali passa na mente dela especificamente, ali, né, o nascimento miraculoso, milagroso do Senhor Jesus Cristo, porque só ela tinha ciência plena que ela não teve relação com homem nenhum, e o ente que foi gerado nela é do Espírito Santo. E Jesus não nasce da conjunção de carne e carne, porém de Espírito Santo, que fecunda o óvulo de Maria, e ela gera, e o ente que é gerado nela é de Deus. Por isso o posicionamento de Cristo, dizendo: olha, mulher, eis aí o teu filho. E conforme a ideia do próprio João, João 1, ele é desde o princípio, ele é o princípio de tudo, ele existe antes de tudo, ele é magnífico, ele é antes de todas as coisas, e por intermédio dele foi criado todas as coisas. Então o Senhor Jesus Cristo aqui, né, é aqui, não é aqui insensível à dor de sua mãe, nem tampouco a de seu irmão. Ele só estava, conforme eu disse, pondo os pingos nos is, né? Ele retornava para o pai e ela cumpriu brilhantemente, sem dúvida nenhuma, a sua função. Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 17, diz assim: recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: subo para meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus, o vosso Deus. A quarta palavra na cruz ali é Eli, Eli, lama sabachthani. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo de número 46. Diz assim a palavra de Deus: por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? O interessante desta frase aqui, a frase Eli, Eli, lama sabachthani, ou Deus meu, ela é necessariamente citada de forma hebraica, não grega, hebraica. E a pergunta, por que me desamparaste, ela é citada em aramaico. E aqui entra a ideia: Deus meu, por que me desamparaste? O Deus juiz, nesse exato momento, ele faz cumprir definitivamente aquilo que ele citou para Adão, dizendo: olha, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui o Senhor Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, assume, conforme diz a gíria, a bronca por nós, morre e ressuscita por nós. Ele assume,
mas há uma condenação de todo o pecado nele. Deus aqui é juiz. E talvez aqui é entendido de fato aquilo que aconteceu no Getsêmani, quando o Senhor Jesus Cristo volta, orando ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. O cálice que o Senhor Jesus Cristo não queria era a separação do Pai. Mas neste momento aqui há uma condenação. É um juiz julgando. E neste momento, Deus juiz, ele, na justiça, na aplicação da justiça, e aqui nós podemos pensar na aplicação da justiça eterna, não haverá misericórdia. O momento de misericórdia é agora. Deus não poupou o seu próprio filho por conta de nós. E tem muitas pessoas ainda que dizem que jogaram uma bardada de água no inferno. Não jogou a bardada de água no inferno. O inferno existe por conta de Deus e não por conta do diabo e os seus anjos. Deus vai fazer juízo. Vai fazer juízo e trará justiça sobre a terra. A quinta palavra é: tenho sede. Tenho sede. Aqui reflete especificamente a total humanidade de Cristo. Porque há algumas religiões que diz que naquele momento, principalmente o islamismo, né, os muçulmanos, diz que o Senhor Jesus Cristo não foi ele quem morreu na cruz. Quem morreu na cruz teria sido uma outra pessoa, qual foi substituída, e os discípulos roubaram o corpo de Cristo. Não. Aqui o texto sagrado dos cristãos deixa enfatizado, claro para nós aqui. Aqui reflete a total humanidade de Cristo quando ele diz: tenho sede. E há o registro no texto sagrado dos cristãos. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede, tenho sede. A total humanidade de Cristo. E está em total consonância também com a ciência. A constante perda de sangue dá sede. E ali ele pede água. E necessariamente não lhe foi dado água. Não lhe foi dado água. Aqueles caniços que os homens faziam as suas higienes nos banheiros públicos, é o qual necessariamente usava-se vinagre para as pessoas fazerem as suas higienes públicas depois de ter necessariamente feito as suas necessidades ali. Eles limpavam com aquilo em águas correntes e voltava aqueles caniços para dentro daquele ambiente com vinagre. E este agora, eles eram usados no momento das crucificações, para humilhação mesmo. Humilhação, e Jesus foi humilhado ao último ponto. E eles pegam aquele caniço e chega à boca dele, e não tem por que tomar. E ele passou isso por mim, por você, por cada um de nós. E às vezes nós não estamos nem aí, vivemos como se não houvesse amanhã. Estamos distante de tudo e de todos. E azar para Deus. É muito sério isso. Não é momento de coelhinho da Páscoa. Até esse momento vocês não viram dizer nada de coelho. Até porque o coelho é um animal repugnante na cultura judaica. Ele rumina. Não é aceito. Talvez é uma ideia, especificamente, da Babilônia antiga, e que Roma acompanha especificamente essa ideia de viralidade e traz a sua aplicação e culmina com o ovo. Coelho não bota. Coelho não bota. Então parte de um princípio aqui, nós estamos falando de coisa seríssima. E essa coisa seríssima que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, está em jogo a sua vida eterna, plena e feliz. Plena e feliz.
Preste atenção nisso. Olha que Deus levou a ponto com seriedade esses momentos aqui. O momento da cruz. Depois, vendo Jesus, o Evangelho de João 19 e 28, vendo Jesus que tudo já estava consumado, consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede, e foi-lhe dado isso. Mas há uma sexta palavra da cruz. Aqui, a sexta palavra da cruz é, ele experimenta, daquilo ele diz, não toma, diz: está consumado, está pago. E é uma palavra grega, com atualizações romanas, que ela diz tetelestai. Palavra grego-romana que significa está consumado, está pago, está consumado a dívida está paga ou liquidada. Era o sentido quando os prisioneiros, especificamente nos arraiais romanos, cumpriam as suas penas, tinha necessariamente o anel do imperador, que selava e apagava, cancelava o escrito de dívida que era contra as pessoas ali. E é exatamente essa palavra que o Senhor Jesus Cristo usa na cruz, dizendo: olha, o homem não deve mais nada para o Senhor, meu Pai, nem para Satanás, nem para os seus anjos caídos. Muito pelo contrário, condenados eles estão, uma vez que esses homens não enveredem pelos caminhos deles e me recebam como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Está consumado. Não precisa sacrifício nenhum mais. Ele fez por nós. Já fez por nós. Não tem promessa nenhuma, não. Ele já fez por nós. Ele já enfrentou a cruz por nós. Até porque não tinha homem nenhum. Deus olha do céu e não enxerga nenhum justo, nenhum sequer, nenhum que temesse a Deus. Jesus aceitou a cruz e morreu por nós. E a sétima e última palavra, o interessante disso, que o nosso espírito ele tem que ter um direcionamento. E no momento da morte, perceba o que tem. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46 diz assim a palavra de Deus. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Tomba o Senhor Jesus Cristo, tomba as suas frontes, sem pecado, e morre o autor e consumador da vida, aquele que criou o universo. Por isso, naquele momento, registra o evangelista Mateus, que rasgou-se o véu do templo, e muitos daqueles que estavam mortos, eles viram andando pelas ruas. Tamanho foi o impacto da morte. Desde o meio-dia até as 3 da tarde, o sol se permaneceu negrume, escuro. Houve trevas sobre toda a parte da terra. Estava morto o Salvador. Ele morreu por nós, ressuscitou por nós. Morreu e foi para o coração da terra. E ali deveria ficar 3 dias. No prazo de 3 dias, ele ressuscita como Senhor e Deus, e a morte não pôde suportá-lo, porque ele é maior do que a morte. Lucas 23, 46 diz: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e dito isto, expirou. Uma pergunta: momento da morte, aonde que estará a sua vida? Você terá a mesma condição de entregar diante de Deus e dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito? Ou quando morrer você não sabe para onde vai? Você sabe para onde vai? Há uma necessidade desta pergunta e o cumprimento desta pergunta. A conclusão, eu quero concluir aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que a resposta para aquela criança é simples. A mãe deveria
responder para a criança. Morreu por quê? Morreu porque nós morremos desde o pecado de Adão. E devemos agora morrer em Cristo e ressuscitar com Ele, recebendo-o como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Fazer aquilo que aquele malfeitor fez na cruz, no momento de reconhecimento. Reconheceu e viu na pessoa de Cristo que havia esperança para ele. Talvez muitos agora que nos ouvem não tenham essa perspectiva e essa esperança. Mas a esperança é Cristo para uma vida eterna, plena e feliz. Não tem outra. A conclusão é, o Senhor Jesus Cristo disse, Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele deu a vida pelas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Olha o versículo de número 18, 10, 18, Evangelho de João. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato recebi de meu Pai. O Senhor Jesus Cristo, então, meus irmãos e minhas irmãs, Ele se entregou por uma única razão. A razão que Ele se entrega é necessariamente nos religar a Deus. Nos religar de novo a Deus. O pecado nos fez com que nós fugíssemos de Deus. E Jesus é a ponte. Ele é a luz. Ele é o farol que nos religa a Deus. Mas Ele, por uma única razão, perdoar os nossos pecados, instituir uma nova ordem de amor na terra e garantir, especificamente, a cada um de nós, o direito de vida eterna, plena e feliz. Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, por amor. Por amor. Não tem nada que nós possamos fazer para pagá-lo, a não ser, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Entregue o teu coração ao Senhor Jesus Cristo. Entregue a Ele como Senhor e Deus. Receba Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida. E serás e verás a eternidade de Deus para sempre.